Bom dia, bom dia. Estou fixando aqui o nosso tema de hoje. Mais um Iberc Live aqui no nosso Instagram. Já vou convidar o querido amigo Faleiros, enquanto o pessoal vai entrando. Amigo. Bom dia para todos. Bom Bom dia, meu dia, meu amigo querido. Bazan. Tudo bem? Tudo em paz contigo? Tudo em paz, meu amigo. Que alegria revê-lo. Muito obrigado pela acolhida, Bazan. Muito Que obrigado é ao IBER, isso. Para mim é nosso sempre instituto uma honra. querido, Tô e a todos que estão apanhando aqui. aqui. Tô apanhando aqui do Instagram para variar, não estou conseguindo fixar o nosso tema aqui. Faleiros, em nome do IBEC aqui, eu te agradeço de coração por aceitar o nosso convite aqui, fazer parte dessa manhã, esse bate-papo. Depois eu tento fixar essa frase aí do nosso tema. Mas vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, Faleiros, eu gostaria aqui de gentilmente te agradecer, né, como eu disse, em nome do IBEC, dizer que é uma grande honra poder fazer essa live contigo. Eu sempre aprendo muito com você, então não tive outra reação que não fosse alegria ao saber que nós faríamos esse bate-papo aqui de um tema também que é um tema importante nas minhas pesquisas. Para o pessoal que está entrando e nos ouvindo, nos assistindo, alguns recados importantes que são rotineiros aqui nas lives que nós fazemos do IBEC é que se você não segue o Instagram, siga. Muito conteúdo aqui gratuito, de qualidade, e o IBEC está sempre oferecendo conteúdo sobre responsabilidade civil. Alguns eventos que nós estamos tendo parceria aqui, que vão ocorrer agora, especialmente em outubro, os dias 5 e 6, nós temos o Congresso Baiano de Direito Civil, lá na Federal da Bahia, evento que o IBEC é parceiro também. Nós teremos, né, na verdade, Congresso Brasileiro sobre Dano Moral e Suas Conexões, também entre os dias 6 e 8 de outubro. Então, todas essas informações de eventos que o IBERC ajuda e é parceiro, você consegue encontrar aqui no nosso Instagram, basta você seguir e dar uma olhada no feed depois. Também no YouTube, esses IBERCs Lives que nós fazemos, eles são direcionados ao YouTube posteriormente, para quem quiser assistir mais rápido, né, passar alguns trechos que não tem interesse e ir à parte mais substancial da conversa, sabemos do mundo veloz que é hoje, e também a nossa revista, o site oficial do IBERC, que frequentemente oferece ali artigos e conteúdos sobre responsabilidade civil, destacando inclusive a nossa coluna no Migalhas, que também, de forma constante, traz artigos e textos importantes aí sobre responsabilidade civil, que fica à disposição para todos de forma gratuita, né? Esse é um dos intuitos fortes e que a gente insiste bastante é que o IBERC ofereça conteúdo sobre responsabilidade civil atual, relevante, com fonte confiável para a comunidade estudiosa do direito de uma forma geral. São esses os recados iniciais. Já, Faleiros, também destacando aqui o próximo IBERC Lives, esse IBERC Lives nosso agora de número 56, como eu falei, todos eles lá no YouTube, se você quiser assistir aí de outros professores que passaram por aqui. O próximo será dia 5 de outubro, também na quarta-feira. Os IBERX Lives são sempre às quartas-feiras, às 11 horas, com o professor Daniel Carnaúba falando sobre responsabilidade civil e nascimento indesejado, um tema que eu acho fantástico e que já estou aqui ansioso para esse evento. Então, dados esses recados iniciais, faleiros, muito obrigado por estar aqui, aceitar nosso convite, estar batendo aqui uma conversa, como a gente faz o possível nos IBEX Lives, né, para ser bem descontraído, algo bem sem nenhuma formalidade, mas com muito conteúdo substancial. Já aproveito aqui para te apresentar, para quem não conhece o Faleiros, ele é doutorando em Direito Civil pela USP, é doutorando também em Direito na área de Direito, Tecnologia e Inovação pela UFMG, duas instituições que a gente sabe de uma qualidade, assim, destaque não só no cenário brasileiro, como também no mundo todo. O Faleiros é mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Tem pós-graduação, é especialista em uma porção de áreas, né, processo civil, direito civil empresarial, direito digital e compliance, e ainda é professor convidado de diversos cursos também
de pós-graduação, dando exemplos aqui, Direito Digital na Unicinos, na FMP do Rio Grande do Sul, na PUC do Paraná, no ITS do Rio, além de ser sócio fundador do Instituto Avançado de Proteção de Dados, o IAPD, também aqui do IBERC, né, nosso querido IBERC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, e do Centro de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação. Faleiros é, sem sombra de dúvidas, um dos nossos pesquisadores do IBERC que mais produz. Então, além disso tudo, o homem ainda é uma fonte inesgotável de artigos, livros, de coordenação de obras. Então, se você não conhece o Faleiros, fica aqui até o final, que com certeza, se você tem interesse em estudar sobre responsabilidade civil, novas tecnologias, direito digital de uma forma geral, em algum momento, né, você vai encontrar o Faleiros em alguma obra, aí, em algum artigo sobre esses temas correlacionados. Eu diria que hoje é quase impossível você estudar direito digital e áreas envolvendo tecnologia e direito sem passar por alguma produção do nosso querido Faleiros. Então, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, ansioso por esse bate-papo, e já apresentar o nosso tema, que é a tutela jurídica do corpo eletrônico e responsabilidade civil. Aproveitando aqui a apresentação do tema, como de forma costumeira nós fazemos, Faleiros, eu queria te perguntar, de forma bem pessoal mesmo, de onde é que surgiu o interesse por esse tema, e eu daria até um passo atrás para te perguntar de onde é que surgiu esse interesse em estudar sobre tecnologia, as relações entre novas tecnologias e direito, de cunho pessoal. O que foi na sua vida que aconteceu que você falou assim, não, minha vida está muito pacata, eu quero uma aventura que é pegar novas tecnologias e as relações jurídicas que elas promovem de uma forma geral. A palavra é toda sua, meu amigo. Meu amigo Bazan, mais uma vez, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham neste 56º IBERC Lives. Eu faço minhas as suas palavras em relação aos nossos amigos e amigas que estão aqui nos seguindo, para que sigam o perfil iberc.brasil, que acompanhem o site oficial, que também acompanhem as publicações na coluna oficial do Migalhas, na revista IBERC. Realmente é muito importante. O IBERC realiza com extrema competência essa missão institucional de propagar o conhecimento a respeito da responsabilidade civil e suas diversas interfaces. Eu fico muito honrado pela oportunidade de participar desta edição do IBERC Lives para trazer um tema que me é muito caro, Bazan. Eu gosto de dizer que eu tenho bons amigos e boa vontade. Você, muito gentilmente, temas, não é, que eu pesquiso, realçando este, que talvez seja o mais recente de todos, tutela jurídica do corpo eletrônico, que é justamente o título da nossa conversa desta manhã. Bom, em relação a interesse, Bazan, essa é uma pergunta que raramente me é feita, mas que interessante que você tocou nesse ponto, porque nós não combinamos nada, mas fico feliz com a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse meu background no estudo do direito digital. Isso começou há aproximados 20 anos, quando ainda antes de ingressar na graduação em Direito, era eu um estudante de ensino médio, quando me deparei com uma das várias obras do professor Newton De Luca. Me lembro como se fosse ontem, a tese de titularidade dele na Universidade de São Paulo, chamada Aspectos Jurídicos da Contratação Informática e Telemática. Um livro maravilhoso que tive a honra, muitos anos depois, de apresentar ao próprio professor Newton para colher dele uma dedicatória extremamente gentil, como é do feitio dele. Mas veja, exatamente no ano de 2023, serão 20 anos de caminhada nessa pesquisa de um tema que me encanta. Eu pretendia, antes mesmo do ingresso na graduação, persistir nessa seara de estudos envolvendo tecnologia, cursando a graduação em engenharia. Cheguei a ser aprovado na nossa querida UFA, no programa seletivo chamado PAES, você sabe muito bem, no curso de engenharia elétrica, com a intenção de cursá-lo e de persistir depois na busca pelo aperfeiçoamento em computação. Não é de hoje, portanto, que eu tenho esse interesse. De todo modo, mais recentemente, o que temos observado no Brasil é um grande fervor em torno de debates jurídicos concernentes à tecnologia. O Marco Civil da Internet foi um momento disruptivo para a ciência jurídica nesse aspecto. De 2014 para cá, tem se avolumado
a quantidade de temas, inclusive de interesse do grande público, por quanto submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal ou tendo grande relevância midiática, e, de fato, temas envolvendo tecnologia com reflexões e impactos jurídicos relevantes e necessários até para o aprimoramento da dogmática. E dentre esse repertório muito vasto de temas, um assunto tem me chamado muito a atenção nesses últimos anos, Bazan. Talvez a LGPD de 2018 tenha sido o momento de virada. A promulgação dela, na verdade, tenha sido o momento de virada para o direito digital. O Marco Civil da Internet iniciou um fenômeno que se consolida em 2018 e realmente dá grandes holofotes à disciplina. Dados pessoais têm se tornado parte das nossas vidas, essencialmente. Nós estamos conectados mais do que nunca, e essa vida virtual, se é que posso chamá-la assim, evidenciada ainda mais durante o período de pandemia, nos anos de 2020, 2021, nos coloca reféns das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Dados, portanto, são utilizados para as mais diversas finalidades, seja em mercados explorados na internet, seja para os nossos próprios interesses pessoais. E a utilização desses dados permite a criação de projeções que nada mais são do que emanações das nossas identidades e, em última análise, da nossa própria personalidade. Projeções da personalidade, algo que parece impossível quando se analisa a personalidade, evidentemente os direitos da personalidade a partir de uma perspectiva anímica, que não é mais o caso. Dados podem ser conjecturados em torno da formação de estruturas datificadas que formam isso que, na obra recém-publicada, que tenho aqui em mãos, cujo título é justamente da nossa conversa de hoje, Tutela Jurídica do Corpo Eletrônico, da qual você também participa, caro amigo, corpo eletrônico. Essa expressão chamativa, interessante até, e que desperta a curiosidade de quem a ouve ou a lê, foi cunhada originalmente pelo saudoso professor Stefano Rodotà, italiano, grande figura para o direito digital, um pesquisador extremamente proeminente, conhecidíssimo na área jurídica, quando em uma entrevista concedida por ele em 2005, em período em que ainda não se debatia no Brasil de forma alguma esse tipo de questão, pelo menos não do ponto de vista normativo, ele aventou essa possibilidade, não? Ele cunhou a expressão Bazan, aventando essa possibilidade de que dados eventualmente poderiam ser utilizados para projetar a personalidade humana, demandando, em contrapartida, tutela jurídica. Quem trouxe essa discussão para o Brasil, com textos belíssimos e que recomendo a todos que nos acompanham, foi o professor Cristiano Colombo, amigo de todos nós, membro do IBERC, pesquisador extremamente competente e dedicado. Professor Cristiano Colombo, que aliás também coordena a obra que acabei de mostrar a todos, ao lado de mim e do professor Wilson Engelman, grande referência para todos nós também. Rodotà, quando descreve essa ideia, Bazan, de que um possível corpo eletrônico, a partir da datificação que é vislumbrada nesse período de transição da sociedade da informação no século XXI, mereceria tutela jurídica, quebra um paradigma jurídico. Ele descreve justamente a possibilidade de que possamos, eventualmente, separar aquilo que pertence ao âmbito real daquilo que eventualmente pertencerá ao âmbito virtual, atribuindo caminhos para a tutela desses dois âmbitos de construção da personalidade e também da identidade. Essa é a ideia. E é por isso que esse debate eventualmente poderá trazer à tona questões importantes para a responsabilidade civil. Se me permite, na obra tivemos esse cuidado, de separar vários contextos temáticos subdivididos em eixos no sumário da obra, em que o debate sobre corpo eletrônico se mostra relevante. Então, perpassando assuntos interessantíssimos, como aquele que você e o professor Guilherme Martins, não é, em coautoria, nos trouxeram a respeito dos dados neurais,
ou mesmo no contexto do chamado pós-humanismo e também do transhumanismo, até mesmo do biohacking, assunto dos mais atuais, da mesma forma no contexto da proteção de dados pessoais, assunto que eu pessoalmente exploro na obra ao lado do professor Nelson Rosenwald, nosso presidente. Esses são alguns exemplos de contextos nos quais essas emanações ou projeções da personalidade podem demandar análise específica de reflexos concernentes à responsabilidade civil. E é por isso que o tema é tão desafiador. Carece de regulação jurídica, evidentemente, e até mesmo de algum grau de colmatação que a doutrina vem buscando estabelecer. Um assunto desafiador, atual e muito necessário para um debate contemporâneo sobre o direito digital, Bazan, sem dúvidas. Vem atrelado à minha própria história enquanto pesquisador. Faleus, deixa eu te interromper aqui rapidamente, porque é o seguinte, algo que eu percebo, e aí é uma percepção pessoal mesmo, é que quando a gente fala de dados pessoais, de uma forma geral, principalmente para aquele que não tem conhecimento, nunca estudou, sabe por alto o que é, as pessoas têm uma falsa impressão de que é algo extrínseco à pessoa. É algo que muitas vezes não tem nem muito valor. Então, às vezes a gente comenta as situações em, tem uma drogaria que está pedindo os dados biométricos da pessoa, oferecendo uma certa promoção, e a pessoa fala, não tem problema nenhum. E aí, quando a gente pensa no corpo eletrônico, como você muito bem nos trouxe aí, pela ideia do próprio Rodotac, trazida para o país pelo professor Colombo, nos parece que é, de certa maneira, uma humanização desses dados pessoais. É mostrar que os dados pessoais, inclusive pelo próprio conceito, né, aquela informação que está ali atrelada à pessoa, seja identificada, seja tornando ela identificável, ela faz parte do nosso, aqui mesmo, da nossa integridade, da nossa existência enquanto pessoa humana e os aspectos de dignidade. E aí, aproveitando essa reflexão, né, para pensar até a própria expressão corpo eletrônico, eu acho ela muito acertada por isso, porque quando a gente pensa no corpo, a gente pensa em algo que é nosso, faz parte de nós. Então, quando eu estou sofrendo uma violação à minha integridade física, é como se fosse a minha essência. E aí, pensando isso no corpo eletrônico, se eu falo que estão violando o seu corpo eletrônico, fica mais visível, até metaforicamente, o quanto essa violação ela está inerente a você enquanto pessoa, você enquanto ser humano. E aí o primeiro capítulo do livro, que você escreve com o professor Colombo, que é um texto fantástico, vocês trazem os conceitos introdutórios. Então, eu queria aqui te pedir, de forma assim, bem breve mesmo, por óbvio, no texto está muito mais densificado, trazer, então, esses conceitos introdutórios. Se eu fosse explicar para um aluno, né, da graduação ali, meu amigo Faleiros, conceitos básicos para eu entender o que é esse corpo eletrônico, o que significa essa expressão certeira aqui. Excelente, Bazan. Bem lembrado, o professor Cristiano Colombo e eu tivemos a oportunidade de redigir o capítulo introdutório à obra coletiva, que visa justamente traçar alguns conceitos. E, de fato, em 2022, quando estamos a debater temas absolutamente complexos como metaverso, imagine, Bazan, a possibilidade de que se crie num ambiente totalmente virtualizado, poderia até citar Marc Auger para descrever um não-lugar, um non-lieu, um lugar que não é bem um lugar, em que essas projeções da personalidade podem emanar a ponto de nos permitir, por meio de, permita-me o termo, mas por meio de avatares de nós mesmos, pertencer e justificar a existência a partir de dados ou de conjuntos de dados, a existência de projeções das nossas próprias personalidades, nós estamos adentrando ao campo da filosofia, inegavelmente. E é justamente num dos grandes braços da filosofia, chamada filosofia da tecnologia, que surge esse debate há décadas. Não se trata de algo novo, não é? Já se fala, por exemplo, em realidade aumentada e realidade virtual há pelo menos 50 anos. Metaverso definitivamente não é um tema contemporâneo, é um tema antigo que ressuscitou em 2021. Eu cito metaverso aqui apenas a título ilustrativo, porque os temas tratados na nossa obra, nesse conceito de corpo eletrônico que é expandido para o direito, envolvem algumas
ideias e até mesmo alguns aportes conceituais da filosofia da tecnologia. O professor Colombo e eu trouxemos especificamente as visões de dois autores que gosto muito. São o famosíssimo Don Aider, autor norte-americano, que nos anos 80, por exemplo, publicou uma obra conhecidíssima, especialmente dos que estudam a filosofia da tecnologia, chamada, e veja como é sugestivo o título, Bodies in Technology, Corpos imersos na tecnologia, Corpos na tecnologia, uma obra seminal para quem quer entender, por exemplo, metaverso, ou mesmo essas discussões mais odiernas concernentes ao corpo eletrônico. Da mesma forma, alguns escritos do professor Ken Hillis, que tem inclusive uma obra traduzida para a língua portuguesa e publicada pela editora da Unicinos, chamada Sensações Digitais, ou Digital Sensations no inglês, em que ele busca explorar, do ponto de vista da ideia de realidade aumentada, justamente esses conceitos sobre como se poderia experimentar a partir da perspectiva tátil, visual, em algum grau futuro, eventualmente até olfativa, alguma experiência humana do mundo real. Isso se coaduna com o que se tem a discutir hoje em dia em temas de metaverso e até de corpo eletrônico. São conceitos filosóficos, mas conceitos importantes para entendermos como isso era vislumbrado nos anos 70, 80 por autores à frente de seu tempo. Em uma época na qual a tecnologia existente, embora fosse uma tecnologia importante, em rápido desenvolvimento, não permitia que se cogitasse propriamente da implementação de sistemas que viabilizassem tais estruturações. Hoje, isto já se tornou possível, com alguma limitação, é evidente, mas já é tecnicamente possível que se faça tudo isso. E, de fato, para o direito, esse debate surge mais tardiamente. Na Austrália, com o professor Roger Clark, também citado por mim e pelo professor Colombo no texto, é apresentado um termo um pouco diferente, né? Ele designa essa ideia do corpo eletrônico a partir da palavra persona e acrescenta um adjetivo interessante que é digital, digital persona. Uma pessoa digital, em outras palavras, a mesma coisa que o corpo eletrônico, nos dizeres de Rodotà, mas traduzindo essa ideia de que emanações datificadas merecem proteção, como você bem colocou, quase que humanizada, a destacar uma ideia de que nós estamos a adentrar num campo de discussões que permeia, talvez do ponto de vista até antropológico, um momento totalmente disruptivo para a compreensão do que se entende por personalidade, do que se entende por intimidade, do que se entende por identidade. São, evidentemente, assuntos que concernem a ciência jurídica e que são, no mais das vezes, entendidos como direitos fundamentais e merecedores de ampla proteção jurídica, inclusive a partir do fenômeno da datificação, como descreve Yuval Harari. Essa é uma temática atualíssima para o direito, mas nada atual para outras ciências humanas e sociais aplicadas. Esse é o nosso desafio, Bazan, sair um pouco da bolha jurídica para entender que certos fenômenos com algum impacto jurídico já são estudados há mais tempo. Essa é a nossa missão, tentar condensar esses elementos, trazer para o campo jurídico esses conceitos interessantes e necessários para a sociedade contemporânea, debatendo de forma crítica os reflexos desses conceitos e dessas ideias. Não se trata propriamente de humanizar projeções datificadas da personalidade ou esses avatares, né, como exemplificativamente mencionei. Se trata muito mais de tentar interpretar como isso pode, eventualmente, ter relevância jurídica a ponto de merecer tutela jurídica. E é evidente na leitura que faço, na leitura que o professor Colombo também faz em seus textos, e até que o próprio Rodotà fez nas publicações que publicou e trouxe à tona durante o período em que explorou esse assunto. A análise deve ser contextual. É impossível uma teorização em abstrato acerca disso tudo. Nós estamos a transcender o direito e a adentrar o campo filosófico para tentar entender do que se está a falar em temas como metaverso e outros. Se não for
pelo contexto prático e pela aplicação de eventual tecnologia ou até mesmo de eventual ideia inovadora, será absolutamente impossível apresentar uma resposta juridicamente plausível para certas contingências decorrentes desses fenômenos tecnológicos. E, Bazan, nós padecemos de uma dependência típica da tradição romano-germânica, o civil law, que eu gosto de designar como um descompasso anunciado. Nós temos essa vontade de criar leis para tudo. Estamos sempre esperando que o legislativo nos dê as respostas para as contingências decorrentes de fenômenos inovadores. E em tempos nos quais se fala tão vorazmente em empreendedorismo e inovação, esperar que inovação e regulação caminhem para e passo é uma absoluta veleidade. Se existe um gap regulatório durante o interregno entre o surgimento de uma nova tecnologia e a resposta do legislador a ela, e evidentemente as contingências dela, nós não podemos, enquanto pesquisadores do direito, ficar de braços cruzados, deixando apenas ao mistério legislativo a apresentação de respostas ou de soluções possíveis para essas contingências. A nossa missão enquanto pesquisadores e pesquisadoras é explorar, até mesmo desmistificar alguns desses temas. É esse o propósito da obra e é esse o contexto no qual podemos debater a responsabilidade civil em relação a tudo isso. Perfeito, meu amigo. E por tudo que você está falando, eu estava lembrando aqui, e já vou até jogar a bomba na sua mão. Nas aulas do professor Wilson, eu lembro dele brincar que o estudo, o objeto de estudo dele, né, a nanotecnologia, praticamente não se fala no mundo acadêmico jurídico. E ele dizia que, às vezes, estavam em eventos, engenheiros e profissionais da área da tecnologia de uma forma geral, e ele lá como jurista. E eles brincavam, né, falando, o que você está fazendo aqui? E ele falava, o direito ele costuma andar um pouco lento, porque ele aparece geralmente quando vem os problemas. E aí eu lembro dele brincar, já existem cosméticos, né? As mulheres que nos ouvem talvez possam confirmar isso de maneira mais substancial, mas batom com nanotecnologia que você pode esfregar onde for que ele não solta, tem um produto específico para tirá-lo. Eu lembro do professor Wilson falar, quando esse tipo de produto começar a gerar problemas, o quão seguro é esse produto? Ele gera alguma anomalia genética, por exemplo, um câncer? Quando esse tipo de situação se tornar um problema, o direito vai aparecer. E aí é isso que eu estou querendo construir. Eu quero entender a nanotecnologia para oferecer respostas jurídicas, especialmente para solucionar problemas e talvez evitá-los. E aí, por tudo que você foi falando da parte de corpo eletrônico, eu vim fazendo as reflexões aqui, muitas delas extremamente viajadas, no sentido mais metafórico da palavra, porque algo que eu gosto de estudar bastante, você sabe, é a questão da hipnose, que trabalha, evidentemente, com pensamentos, emoções, sentimentos. E há pouco tempo, até, como você bem lembrou, o texto que eu contribuo na obra com o professor Guilherme, tratando de dados neurais, algo que eu vejo como um grande problema, que você mesmo disse, né? Já existem algumas legislações tentando regular isso, mas o direito nunca vai conseguir avançar na velocidade da tecnologia. Eu estava ouvindo esses dias uma entrevista do professor Miguel Nicoleles, e como você estava falando do metaverso, eu lembrei dele, em que ele dizia da situação plástica do cérebro, que o cérebro se adapta, se modifica a partir do ambiente, especialmente. E ele estava falando que um dos grandes problemas do metaverso é que as pessoas, e olha, Faleiros, a gente já pode falar que existe um pouco disso. As pessoas vão estar tão interagidas com a tecnologia que o cérebro delas vai ter uma certa dificuldade em desligar dessa tecnologia. E aí o que é real, o que é virtual, se é que a gente pode fazer essa separação, ele vai se transformar cada vez mais em algo que é uma vida só. Pensando aqui no exemplo, que já é uma síndrome diagnosticada, né, do membro fantasma que algumas pessoas têm com relação a celulares. Você não está com o celular, mas você sente ele no bolso vibrar, porque o seu cérebro já tem aquela reação tão frequente que ele já entende que o celular ele faz parte do seu corpo. E aí quando a gente vai para o metaverso, que trabalha essencialmente com dados pessoais, que trabalha essencialmente com essas informações que identifica a pessoa,
E aí já até dando um exemplo aqui, né, o Facebook consegue descobrir se você vai namorar até com 3 meses de antecedência, pelas informações que circulam aí, do bate-papo que você tem com o seu crush ali, né, sua futura namorada. A gente tem um grande problema, que é essas tecnologias utilizando o nosso corpo eletrônico para nos induzir a um certo comportamento X ou Y. Então, sabendo do que a gente está fazendo, sabendo o que a gente gosta, o que a gente faz, né? Pensando que, sabendo do Faleiros, que é professor, que é estudioso desse ramo e tudo mais, que seja uma publicidade ou um direcionamento qualquer ali, a livros, a cursos, muito provavelmente terá uma eficácia. E aqui eu estou dando um exemplo simplório, que é de publicidade. A gente pode expandir isso mais até qualquer outro tipo de comportamento que a tecnologia possa induzir. E no metaverso, e já é até o alerta que o professor Miguel Nicoleles dizia, quando as pessoas vão confundir o que é real e virtual, você já não vai saber mais muito bem o que é cada um. Esse tipo de predição, esse tipo de induzimento a um comportamento, ele vai ficar mais potente, mais efetivo. E aí a pergunta, Faleiros, por isso que eu brinquei falando que ia soltar uma bomba, é como que a responsabilidade civil vai trabalhar com esse tipo de situação. Vamos imaginar, partindo para o pior cenário possível, na minha visão, enquanto pesquisador, crianças e adolescentes, que são altamente sugestionáveis, principalmente quando em grupos, e que são essencialmente apaixonadas por essas tecnologias. Em que medida a responsabilidade civil pode evitar a ocorrência de danos, como, por exemplo, o cyberbullying, o chamado cancelamento, ou pensando em até uma discussão bem interessante, eu sei que você também gosta desse tipo de discussão, os jogos violentos, que na realidade virtual eles se ampliam ainda mais no seu potencial lesivo, de gerar transtornos nas crianças e tudo mais. Em que medida a responsabilidade civil, pensando numa reflexão geral aqui, ela pode talvez evitar esses problemas, ou que seja posteriormente ocorrendo, ela pode aparecer como uma solução. Tendo em vista especialmente que a responsabilidade civil, como você muito bem falou, talvez seja um dos institutos do direito que mais consegue se moldar a depender da mudança do contexto. E aí nós estamos, evidentemente, passando por uma fase de várias mudanças, de alterações radicais no cenário social, como nós estamos falando aqui, né? Hoje a gente fala de traição virtual, hoje a gente fala de relacionamento virtual. Então, você tem aspectos que, se você conversar com uma pessoa mais velha, ela vai olhar e até desacreditar, né? Como que a responsabilidade civil, portanto, dentro desses vários problemas que podem surgir, e aqui o livro, como você muito bem falou, dividido em partes, dimensões, né? Até essa questão do biohacking, para mim, é algo que às vezes me assusta, né? A questão também envolvendo a ressuscitação dos mortos, né? Quem assistiu aí Black Mirror, olha aqui e fala, meu Deus, né? E a gente já consegue ver algumas situações que nos lembra muito esse tipo de situação. Como que todo esse uso pelas tecnologias dos dados pessoais acaba muitas vezes colidindo com a responsabilidade civil, que é o nosso instrumento aqui, talvez, de proteger a pessoa. Seria a frase final, né? Como que você visualiza isso? A responsabilidade civil como um instrumento para, no meio de toda essa turbulência, nos trazer o mínimo de, talvez, proteção, segurança, se é que isso existe, né, no mundo de hoje. Meu amigo Bazan, caramba, é uma pergunta fundamental, embora extremamente complexa, mas é, você lembrou vários assuntos importantes. Eu me permito comentá-los antes de adentrar a resposta propriamente dita, porque o professor Wilson Engelmann foi, sem dúvidas, vanguardista ao trazer, não apenas para o Brasil, mas para a América como um todo, o debate sobre nanotecnologias. Já são mais de 15 anos durante os quais o professor Wilson viaja o mundo trazendo discussões atuais e levando discussões atuais sobre nanotecnologias e o direito. Ele, com tamanho pioneirismo, merece todo o reconhecimento por ter contribuído ativamente para o desenvolvimento desta discussão específica e, veja, contextual sobre uma aplicação tecnológica com repercussões jurídicas. Eu vi há pouco aqui no nosso chat um comentário extremamente pertinente da nossa querida professora Flaviana Rampazzo, comentando justamente a respeito do problema causal que concerne as nanotecnologias. Veja como existem impactos conectados
ao Instituto da Responsabilidade Civil e, evidentemente, a seus pressupostos, que nos fazem refletir sobre se as teorias mais conhecidas e as bases clássicas da responsabilidade civil são suficientes ou não para trazer solução adequada a certas contingências tecnológicas. No caso de nanotecnologias, o nexo de causalidade gera problemas. E muitas das vezes outros pressupostos serão os problemas em contextos específicos nos quais se analisa uma situação potencialmente danosa. Você mencionou a questão dos dados neurais, explorada por você e pelo professor Guilherme na obra. Para quem não sabe, eu faço questão apenas de sugerir, existe um projeto de lei tramitando no nosso Congresso Nacional, o PL 1229 de 2021, eu repito, o projeto de lei 1229 de 2021, que almeja reformar a LGPD para dela fazer constar textualmente um conceito sobre o que se entende por dado neural. Eu não sou nenhum especialista como o Bazan em temas como a hipnose, ou mesmo os neurodireitos e a neurociência, não conheço isso, mas de fato é um assunto polêmico e desafiador, na medida em que se tenta atribuir conceito jurídico a algo que é desafiador até para a própria medicina, não é, Bazan? Entender como ocorre efetivamente o processo sináptico. E quando se pensa até do ponto de vista hormonal, não é? Em fenômenos como o acúmulo de dopamina, que é talvez o maior desafio que se tem hoje para as crianças, que você também mencionou, num contexto em que se estimula excessivamente o consumo de conteúdos digitais, criando um verdadeiro vício em tecnologias, a ponto de na psicologia falarmos hoje em nomofobia, imagine, o receio, até o medo, não é, de ficar desconectado, de ficar sem um gadget como um smartphone e outros, esse debate começa a se traduzir em problemas que demandam solução jurídica. Muitas delas dependerão de outras discussões, não necessariamente da responsabilidade civil. Talvez envolverão muito mais o paradigma regulatório, ou mesmo temas que me são tão caros como literacia, ou até, como preferem alguns, educação digital, em outras palavras, iniciativas regulatórias voltadas a preparar os cidadãos para esse novo contexto, para esse novo paradigma tecnológico. Essas são discussões importantes, mas que antecedem a própria discussão sobre responsabilidade civil. Voltando à sua pergunta, responsabilidade civil e tecnologia sempre é um problema desafiador. Nós estamos a assistir os debates levados a efeito pela comissão de juristas, absolutamente competente e elogiável, instituída pelo Senado Federal, para apresentar um substitutivo aos 3 projetos de lei atualmente em trâmite no Congresso Nacional sobre inteligência artificial. E um dos temas envolvidos nessas discussões da comissão, e também tema recorrente nos 3 projetos de lei, é justamente o da responsabilidade civil. Veja, Bazan, o que se tem tentado fazer no Brasil é recorrer à solução talvez mais anacrônica de todas, que é voltar ao debate, ao eterno debate relativo à teoria da culpa, que surge no Código Napoleônico de tempos absolutamente imemoráveis, se formos pensar em termos de avanço tecnológico. Me parece que a discussão sobre culpa não é e jamais será o caminho para qualquer debate envolvendo inovação. Se trabalha essencialmente com riscos e até com riscos desconhecidos. Imagine, em assuntos como os neurodireitos ou as nanotecnologias, além do problema causal, destacado de forma certeira, com brilhantismo pela professora Flaviana, me parece haver um problema também quanto a essa nossa dependência de discussões a respeito de regimes de responsabilidade civil. Parece até um fetiche debater como se fosse uma coisa até maniqueísta, regime subjetivista ou objetivista, como se um fosse o bom e o outro fosse o ruim. Não se trata exatamente disso. Nós precisamos transcender esse debate maniqueísta, de um regime sobre o outro, ou contrário ao outro. Eu penso como o professor Rosenwald. Nós estamos a assistir uma evolução da responsabilidade civil enquanto instituto jurídico que demanda a compreensão de suas múltiplas funções, mais do que de seus pressupostos. E as funções mais atuais, se é que posso dizer assim,
como a própria função preventiva, em alguns contextos a função precaucional, e como muito bem defendeu recentemente em tese absolutamente brilhante o nosso colega de Berkeley, professor Antônio dos Reis, a função promocional da responsabilidade civil são alguns dos arquétipos funcionais que nos permitem interpretar a responsabilidade civil enquanto instituto para além do que ela era tradicionalmente. Uma solução residual, uma solução apresentada pelo direito para situações em que o dano acontecia efetivamente. Uma resposta, portanto, aos danos. Estamos além disso, e funções envolvendo o que, por exemplo, no idioma inglês se designa como accountability, designando justamente essa preocupação ex ante com eventos danosos e a assunção de deveres que estão além do plano ético, que concernem a própria moral, nos demandam reflexões também. Veja, o professor Rosenwald sempre cita, eu faço questão de destacar, assim como ele sempre faz, a importância de conhecermos a ideia de responsabilidade a partir do seu panorama moral, como faz o alemão Hans Jonas. O princípio responsabilidade, descrito por ele, representa muito mais um arquétipo prospectivo do que uma solução imediatista para problemas de responsabilidade civil. E tecnologia é talvez o contexto no qual isso mais se apresenta, Bazan. Nós sempre estamos aqui a quebrar a cabeça buscando soluções para problemas tecnológicos. Primeiro com os dados pessoais, e temos regulação para isso. Agora com inteligência artificial. Daqui a pouco estaremos debatendo o contexto específico da responsabilização pela propagação de fake news, pela utilização de drones, pela utilização de navios não tripulados, pelo biohacking e tantos outros exemplos. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de leis contextuais para resolver todos os problemas de responsabilidade civil. Nós precisamos interpretar esses problemas contextuais a partir das múltiplas funções da responsabilidade civil, identificando na teoria do risco e não na teoria da culpa uma nova formatação, que não quer dizer que a responsabilidade civil, enquanto instituto jurídico, tenha efetivamente se metamorfoseado. Não se trata disso. São novas leituras e não um novo instituto que suplanta o instituto clássico. Esse é o desafio. Então, a ruptura dessa barreira que eu descrevi aqui como maniqueísta, não é? Subjetiva versus objetiva, como se uma apenas fosse a solução viável e a outra não fosse, esse é um debate superado, absolutamente desnecessário na minha visão. Precisamos, sim, reler a teoria do risco. Para o Estado, né, e me permito trazer esse aporte, esse parênteses até, para o Estado isso já é uma realidade. A teoria do risco administrativo, por exemplo, da forma como está apresentada hoje na doutrina administrativista, me parece absolutamente insuficiente para traduzir algumas das soluções que classicamente são enfrentadas justamente pelo modelo objetivista, não é? Que a responsabilidade civil do Estado passou a ter e a emanar, justamente pelo fato de novas tecnologias permitirem algum grau de assunção de riscos imprevisíveis, chegando quase ao ponto de se cogitar da teoria do risco integral para modelos contextuais diversos daqueles nos quais ela já é consagrada. Imagine, por exemplo, Bazan, se formos cumprir à risca o que nos descreve o legislador no artigo 4º, inciso 2 da Lei 14.129 de 2021, famigerada Lei do Governo Digital. Autosserviço, descrito no artigo 14, parágrafo único da mesma lei, como preferencial para o Estado. A utilização de soluções tecnológicas para a prestação de serviços públicos sem a necessidade da mediação humana. Em outras palavras, sem a necessidade do servidor público. Imagine que um sistema desse falhe. E vamos imaginar um exemplo futuro. Um sistema automatizado, para além dos sistemas que os tribunais já utilizam para categorizar decisões, replicar decisões, enfim, para utilização no contexto da jurimetria. Imaginemos algo mais criativo, modelos algorítmicos para, por exemplo, viabilizar o atendimento ao cidadão que almeja o acesso à justiça pela via da atermação. Algo comum na Justiça do Trabalho, nos juizados especiais, quando a causa possua valor inferior a 20 salários mínimos.
A substituição da figura do atermador por um sistema algorítmico pode levar a erro na tradução de um relato fático que será, ao fim, transformado em petição inicial. E aí? Isso gera um problema no consequente, que pode ser interpretado como um viés. A questão, para fins de responsabilidade civil, aqui também está no contexto do error in iudicando, se formos partir desse exemplo absolutamente criativo e futuro que eu trouxe. O risco administrativo não comporta essa discussão, não nos moldes em que está apresentado. Precisamos entender que algumas tecnologias, pelo modo como estão a ser apresentadas, também de um ponto de vista fetichista, tecnologicamente fetichista, se fosse eu aqui traduzir as ideias de Erich Fromm, poderia eventualmente nos levar a esse debate. Olha, estamos a trabalhar com riscos que são absolutamente incalculáveis. Riscos gigantescos. E por via de consequência, sendo o risco o epicentro dessas discussões, não há de forma alguma como se cogitar de culpa. Elemento anímico que sempre foi, e evidentemente, tentar interpretá-la do ponto de vista concreto em razão de um dano causado por um sistema. É absolutamente impossível. Veja, a responsabilidade civil, seja no contexto nanotecnológico, seja para os dados neurais, caso se venha a ter aprovado o PL 1229, seja no contexto da inteligência artificial e tantos outros exemplos como os que citei, demanda releituras pelas funções da responsabilidade civil. Não para reformar institutos tradicionais. Seja a cláusula geral do 927, parágrafo único, que já é muito boa e suficiente, na minha visão, para várias soluções que se possa ter em relação a esses contextos, seja para novas leis que eventualmente surjam a fim de criar, como tem sido a regra, não é? Microsistemas. Perfeito, meu amigo. Enquanto você Falei falava, demais, né? não, que isso, você está falando aqui, cara, eu estou anotando e pensando uma porção de novas ideias aqui. Por isso que eu gosto de conversar com você, né? É sempre uma fonte de muitos problemas e eu adoro problemas porque eles nos trazem inquietações de pesquisa, né? Quando você foi falando dessa discussão de regimes, que eu concordo fortemente, parece que o foco no regime, ele muitas vezes esconde o que realmente importa, né? Que é resolver situações problemáticas que podem surgir a partir daquela discussão ali. Me fez refletir algo que eu gosto muito de ouvi-lo falar, e especialmente você mencionando nosso querido professor Nelson Rosenwald, que fala das múltiplas funções, da responsabilidade civil, a importância de talvez ter o foco aí, né? Não só em regimes, não só em pressupostos, mas nas funções e na efetividade dessas funções. Eu gosto muito, e óbvio aqui, com forte influência do professor Fernando, quando ele traz a professor Fernando Martins, né, que foi meu orientador, você muito bem conhece, trazer para o debate a questão envolvendo dever. Não muito falar em direitos, mas também trazer a importância de destacar deveres. E aí você mencionando a obra do Hans Jonas, eu lembrei isso talvez com uma força um pouco maior. E aí quando você fala da educação digital, que eu insisto, é algo que eu gosto muito de ouvi-lo falar, me veio talvez essa inquietação. Será que a educação digital, aqui até pensando nela como uma vertente da responsabilidade civil, na sua função talvez precaucional, preventiva, ela não pode ser também uma luz para que nós tenhamos não só o dever, como a LGPD faz de uma forma muito certeira, eu sei que você gosta disso ali nas boas práticas, mas também para as pessoas, de uma forma geral. Porque o uso de tecnologias, ele traz uma porção de riscos. Só que esse risco ele tem que ser não só compreendido, como também encarado e às vezes até tomado devido cuidado pelo próprio usuário. Então, a gente tem talvez que sair dessa ideia de que, olha, as empresas de tecnologia têm total responsabilidade, qualquer tipo de violação aos dados pessoais gerará responsabilidade civil com dano moral em ré ipsa. Quando você não pensa, talvez, que o titular, quando ele começa a usar tecnologias, ele tem que ter também, ele tem um dever, e aí pensando aqui até na ideia de responsabilidade no seu conceito mais amplo, de tomar certos cuidados, como, por exemplo, verificar a procedência daquele site que está utilizando, verificar se existe efetivamente necessidade de ceder aquele dado ou não, como se você trouxesse também um pouco de deveres até mesmo aos titulares. Vamos pensar que numa metáfora interessante seria o seu dever de proteger o seu corpo.
o dever de você ter ciência de que o corpo eletrônico ele faz parte de você e isso, consequentemente, te traz a responsabilidade de zelar por ele, assim como a gente zela pela nossa integridade física de uma forma geral. Óbvio, né, que eu estou fazendo aqui quase que o advogado do diabo, porque a gente sabe que existe o mercado, existem os fornecedores, existe a vulnerabilidade do consumidor, a vulnerabilidade do titular de dados, né? Na à toa é uma lei geral de proteção de dados. Só que como eu gosto de ouvi-lo falar da educação digital, eu queria saber em que medida você concorda ou discorda com esse pensamento meu de que a educação digital talvez possa nos trazer uma certa solução para esses problemas, principalmente envolvendo aqui o corpo eletrônico, a trazer não só aos controladores, não só aqueles que fazem o tratamento de dados pessoais, mas também aos titulares, de modo que eles tenham também um certo ônus ali de compreender o que são dados pessoais e compreender também em que medida você pode proteger e evitar que danos aconteçam. Até porque isso pode pesar quando a gente pensa, por exemplo, numa ação de responsabilidade civil, como a LGPD faz ali com as boas práticas. Né? Que medida a gente pode, talvez, pensar nesses deveres e relacionando isso com responsabilidade civil e educação digital? Perfeito, maravilha. Esse é um questionamento profundo e desafiador, porque nós estamos a vivenciar um verdadeiro contraste, Fazan. Nós, hoje, somos dependentes de ferramentas tecnológicas que nos são ofertadas por empresas, no mais das vezes, que exploram, do ponto de vista econômico, mercados nos quais dados são essenciais. O que se explora essencialmente nesses mercados são os dados pessoais dos usuários que dele participam. Veja, mercados bilaterais, two-sided markets, a teoria que foi originalmente proposta pelo economista francês Jean Tirole, que rendeu a ele, aliás, o Prêmio Nobel em Economia do ano de 2014, é basicamente o que fundamenta todas essas plataformas digitais. A mais emblemática delas, o YouTube. Plataformas nas quais estamos o tempo todo consultando conteúdos, buscando informações e que essencialmente não nos cobram mensalidade para delas participar e conteúdos nelas consumir. Tudo é viabilizado a partir de anúncios. E esses anúncios nos permitem a aparente gratuidade justamente porque se trata de um mercado bilateral no qual a parametrização estratificada do direcionamento do anúncio é viabilizada em razão de dados pessoais coletados a todo momento. Impressões a respeito daquilo que nos interessa, ainda que em caráter potencial, viabilizam para a plataforma um grau muito preciso, uma acurácia enorme em relação àquilo que nos interessa. Gera algo que o professor Eli Pariser designa como bolhas, filtros bolha. Nós estamos a falar aqui do tema da perfilização, assunto dos mais interessantes e que consta timidamente da LGPD, no parágrafo 2º do artigo 12, e igualmente no parágrafo 2º, também um pouco no caput do artigo 20. Perfilização nada mais é do que a utilização do nosso corpo eletrônico para traçar interesses, pelo menos potenciais interesses que, do ponto de vista publicitário, são interessantes para a exploração desses mercados ricos em dados, mercados bilaterais, estratificados e baseados na teoria de Tirole. Do ponto de vista econômico faz todo sentido, mas será que faz todo sentido do ponto de vista jurídico? Essa é a minha dúvida. Não existem barreiras a serem enfrentadas, porque, veja, para o cidadão comum, o direito também representa um obstáculo quando analisado do ponto de vista do conhecimento dos limites e do controle que você mesmo descreveu que se deve ter em relação a esse corpo eletrônico. Se nós não zelamos pelos próprios dados, será que a plataforma deles zelará? Estamos, do ponto de vista algorítmico, a debater a necessidade de superação do paradigma da opacidade, que nos leva, no mais das vezes, a conceber modelos algorítmicos chamados de caixas pretas. Ora, como ter transparência algorítmica se não há motivação ou incentivo para isso? Como zelar pelos próprios dados se, por exemplo, termos de uso e políticas de privacidade são documentos complexos, de difícil assimilação e até cognição? Não se trata de simplificar a ciência jurídica, ou de tentar traduzi-la de uma forma enfadonha, singela e até simplória. Debates, que você também bem sabe, me interessam muito,
como o Visual Law, permitem isso, de uma forma mais simplificada, comunicar ao cidadão aquilo que tem relevância jurídica. A utilização de técnicas de design, a utilização de linguagem acessível e fácil não é um desrespeito ao direito, pelo contrário, permite justamente ao cidadão se educar digitalmente, especificamente em plataformas digitais nas quais o zelo pelos dados se faz tão necessário. Esse é um debate fundamental. E quando se imagina a educação digital prevista, talvez até de uma forma, diria eu, um pouco romântica, no artigo 26 do Marco Civil da Internet, quando se propõe ao Estado e de forma mais ampla à sociedade civil como um todo, a propagação de uma cultura e do fomento, não é, ao uso seguro, consciente e responsável da internet, das novas tecnologias, se tem uma quebra de paradigma, que é o antigo debate sobre a mera inclusão digital. Há tempos discutida, Bazan. Eu me lembro, como se fosse ontem, do projeto não, perdão, da PEC, da proposta de emenda à Constituição número 8 de 2011, que não foi adiante, perdão, número 6 de 2011, que não foi adiante, e mais recentemente trazida à tona pela PEC número 8 de 2020, ambas almejando inserir no bojo da nossa Constituição da República esse direito fundamental. Em 2011, direito social, artigo 6º, agora, direito fundamental, um novo inciso ao artigo 5º da Constituição, prevendo que o Estado deve garantir inclusão digital. De que adianta? Se é uma inclusão não bem fomentada do ponto de vista da literacia. De nada adianta. Nós não somos a Finlândia, Bazan, onde se tem internet acessível a todo cidadão com megabytes mínimos, garantidos pelo Estado. De nada adianta todos estarmos conectados. E o Brasil está muito conectado. A última pesquisa do IBGE, de 2021, mostrou que aproximadamente 80% dos domicílios brasileiros possuem algum tipo de conexão à internet, seja a conexão móvel, seja a conexão de banda larga fixa, mas de alguma forma há alguma conexão. E claro, hoje praticamente todo mundo tem um smartphone. Será que isso é suficiente? Talvez seja para fomentar um mercado rico em dados, mas de forma alguma é para fomentar uma cultura de zelo pelos dados. Não é interessante para esses mercados que dependem da nossa presença nas plataformas digitais o zelo pelos dados. Desses dados dependem todos esses provedores de aplicação para oferecer ao outro lado, aos anunciantes, a parametrização estratificada que levará justamente à cobrança de valores mais elevados pelos anúncios que são veiculados nessas plataformas. Então nós estamos em um momento de transição, no qual é convidativo pertencer a esse ecossistema, é interessante participar desse mundo digital, em que tudo nos é apresentado de forma automatizada, os conteúdos que aparentemente são de nosso interesse chegam até nós estamos passivamente aguardando que esses conteúdos cheguem até nós, não precisamos mais pesquisar, não precisamos sequer memorizar nada, base. Nós temos na palma de uma das mãos, com o smartphone, acesso a todo o acervo de informações catalogada pelo ser humano ao longo de 2 milênios. Mas informação não é o mesmo que conhecimento. O conhecimento depende da memorização, depende do esforço ativo de cada um de nós na busca pela sua consolidação. Educação digital não é essa postura passiva, que para a psicologia hoje tem nome, não é? No inglês, eu ainda não sei se existe uma tradução oficial, mas veja, cognitive offloading, como se estivéssemos depositando ou delegando a memória aos nossos smartphones e às plataformas de pesquisa na internet. Nós precisamos ser atores da educação digital, mais do que dela depender em relação a uma postura do Estado. E esse é o desafio, entender que nós precisamos nos aprimorar enquanto cidadãos e como atores desse mercado digital amplo e bilateral, ou já multilateral, a partir das teorias de Tirole. Economia comportamental, um assunto que você entende melhor do que eu, o próprio behavioral economics, como chamam na língua inglesa, nos mostra exatamente isso. A sugestão pelo nudge, outra palavra inglesa que se tornou muito popular, aquela mera indução que se faz a partir de uma imagem, a partir de um vídeo, de um efeito sonoro, tem um poder de influência muito grande. E se não temos consciência desse poder de influência,
que certos elementos imperceptíveis para a atenção humana podem vir a ter, esse debate se elastecerá, perdão, ao longo do tempo, sem que tenha efetiva mudança em relação ao que se deve debater sobre educação digital. Será apenas uma lei morta, texto frio do Marco Civil da Internet. Para a responsabilidade civil isso é muito importante, sem que se tenha cooperação dos usuários com essa pretensa mudança de paradigma, de nada adiantará uma norma fria, letra morta na lei. Perfeito, meu amigo. Pô, eu acabei de ver aqui que o nosso tempo voou enquanto eu estava te ouvindo aqui. Concordo ativamente aqui com o que você disse, né? Essa questão de diferenciar informação e conhecimento. E me parece aqui, podendo traçar uma conclusão bem simplória, de que políticas públicas talvez fossem necessárias para que essa educação digital se transformasse em algo efetivo. Não só aquele dever de, olha, os dados são assim, você tem que cuidar isso, mas talvez uma política pública que faça efetivamente a pessoa compreender os riscos, os perigos, né? Pensando em um exemplo bem atual aqui, algumas instituições financeiras estão fazendo campanhas para evitar o chamado golpe do Pix, que se transformou em algo tão rotineiro, especialmente quando há uma invasão de uma conta e uma rede social, algo assim. Nos parece que é talvez até um indicativo, né, de como que isso pode ser feito para que as pessoas tenham mais cuidado com os dados, não só com os dados, mas com o que é possível fazer a partir de dados pessoais ali, até mesmo você mencionando a questão da economia comportamental, isso sendo utilizado pelos criminosos para fazer um verdadeiro estelionato psicológico ali. Então, Faleiros, vendo o nosso tempo estourado aqui, não tinha dúvida que isso ia acontecer, porque você é uma fonte quase inesgotável de conhecimento aqui. Anotei bastante coisa, muito conteúdo para pesquisar. Te agradecer de coração por nos disponibilizar aqui o tempo, pelo esse bate-papo que para mim foi enriquecedor, como de costume. Pedir gentilmente para que você apresente um pouco dessa obra, que na minha visão é uma obra também que rompe, né, disruptiva no que se refere ao assunto. Talvez apresentar para os colegas que não conhecem, até também indicar acompanhar a Editora Foco, que tem sido uma grande parceira nossa aqui no IBERC também, com uma porção de material, de livros sobre os assuntos envolvendo responsabilidade civil e as diversas áreas que perpassam. Então, faça uma apresentação do livro, do material aí para quem se interessou e se interessa pelo tema. E também, caso queira fazer qualquer tipo de comentário final, o espaço é todo seu, meu amigo. Maravilha, amigo Bazan. Bom, antes de apresentar então a obra Tutela Jurídica do Corpo Eletrônico, eu me permito fazer uma outra sugestão bibliográfica fundamental para o nosso debate de hoje e para tantas outras questões concernentes à responsabilidade civil. Acaba de ser lançada, Bazan, eu já adquiri o meu exemplar, estou esperando aqui que chegue, a 4ª edição da belíssima obra, absolutamente fundamental para todos nós, obra do professor Nelson Rosenwald, As Funções da Responsabilidade Civil. Obra absolutamente necessária, eu gosto de dizer, como vocês estão, o professor Fernando, né, ele gosta muito dessa expressão, livro de cabeceira, aquele que a gente mantém ao nosso lado ali para consulta sempre que necessário. Então, busquem a nova edição da obra do professor Rosenwald, fundamental para todos nós, um livraço necessário e, sem dúvidas, vanguardista também nesse debate sobre as funções que eu destaquei durante essa explanação. Em relação à tutela jurídica do corpo eletrônico, este livro aqui, um livro interessante, você bem mencionou, Bazan, composto, não é, por alguns textos que são desafiadores e que nos fazem até viajar um pouco em relação a certos temas, mas que foi lançado pela Editora Foco há pouquíssimos meses, está disponível no site da editora. Aqui rapidamente, eu falei alguns assuntos que você nem conseguia imaginar que existiria um problema por trás e você fica preocupado, né? Fala, sem dúvida. E agora? Eu gosto desse texto, né? Eu adoro. É uma obra coesa, Bazan. O professor Colombo, o professor Wilson e eu tivemos o cuidado de certificar o sumário de uma maneira metodologicamente adequada para que não seja apenas um conjunto de artigos. A obra possui uma lógica estrutural e isso é o que mais nos dá orgulho. São 37 trabalhos distribuídos em 5 eixos temáticos fundamentais.
Convido todos vocês a conhecerem o sumário, que está disponível gratuitamente no site da editora Foco, editorafoco.com.br. A obra, esta aqui, será, e aqui vai um spoiler, lançada oficialmente, nós ainda não divulgamos, será divulgada a partir de hoje, talvez amanhã, será lançada oficialmente em um evento que realizaremos em parceria com a Unicinos, no dia 28 de outubro, na unidade de Porto Alegre. Então, os colegas gaúchos, ou que eventualmente puderem se deslocar ao Rio Grande do Sul, serão muito bem-vindos. Teremos uma jornada de discussões com seminários a respeito de temas explorados na obra, e vocês todos estão convidados a participar conosco. Dia 28 de outubro, uma sexta-feira, a partir de 9 horas da manhã, na Unicinos, em Porto Alegre. Bazan, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os colegas que conosco estiveram nesta manhã, muito obrigado ao IBERC pela oportunidade de debater esse assunto que me é tão caro, e a todos os amigos e amigas que estão aqui conosco, especialmente a você, Bazan, meu querido amigo, pelo brilhantismo que sempre tem na condução das lives do IBERC. Você e Vitor são peças fundamentais para que o IBERC seja essa fonte de conhecimento, esse think tank que é no Brasil em matéria de responsabilidade civil. Muito obrigado mais uma vez. Que é isso, meu amigo, eu te agradeço. Para mim é sempre uma oportunidade, né, de estar aqui diante de grandes nomes da responsabilidade civil. Hoje não foi diferente. Eu fico aqui só fazendo perguntas, a maioria delas capciosas, para eu poder extrair o que há de melhor das pessoas que estão aqui apresentando, que é o conhecimento. E hoje você fez isso de maneira brilhante. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui. Agradecer a todos os colegas que estão aí presentes também, alguns amigos, alguns professores, referências, a nós também, né, aqui comentando. Um forte abraço para todos. Para quem não segue o IBERC, siga aqui o nosso Instagram. Esse vídeo, né, essa live, como todas as outras que foram feitas, será postado depois no YouTube. Então, se às vezes você chegou um pouco atrasado, perdeu o comecinho ali, ou mesmo se interessou por outros temas de responsabilidade civil que foram passados por aqui, e que tem já outra live com outro professor, outro especialista no assunto no YouTube, você tem um manancial de assuntos de responsabilidade civil ali no YouTube de forma gratuita e com uma ampla qualidade. Faça o seguinte, né? Siga o perfil aqui do Instagram, procure lá no YouTube também o IBERC, além do nosso site ali, que traz conteúdos de forma frequente, também instigadores à pesquisa e ao pensamento aqui. Eu tenho indicado, falei sempre, o IBERC aos meus alunos de orientação, de TCC, ali, estão perdidos, não sabem o tema, eu falei, procura ali que vai chegar um ponto em que você vai ler algo e falar, poxa, isso é interessante, né? E tem, inclusive, um aluno meu escrevendo sobre corpo eletrônico. Espero que esteja aqui, né? Se não tiver, depois eu vou tirar a nota. Como o professor faz, né? Sempre ameaçando tirar a nota. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Quem não segue, siga aí o nosso IBERC. E só avisando que na quarta-feira, dia 5 de outubro, nós temos um outro IBERC Lives aí, não comigo, com o Vitor, mas que vai tratar de um tema muito interessante também. Eu insisto no convite, que é a responsabilidade civil e nascimento indesejado, pelo professor Daniel Carnaúba, que é um profissional também de peso sobre o assunto, né, sobre responsabilidade civil. Fica o convite a todos. Um excelente dia também para quem nos acompanha. Forte abraço, Falei. Forte abraço para todos. E até breve. Nos vemos por aí.